Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 28, é o último capítulo desse livro, do verso 18 até o verso de número 20, relembrando toda a autoridade que Jesus tem e a promessa que Ele fez a cada um de nós. Aí depois nós oraremos ao Senhor, pedindo o direcionamento de Deus sobre nossas vidas e cantaremos o hino de número 147. Vamos todos juntos? Leiamos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos falar com o Senhor. Deus amado, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade e misericórdia. Também reconhecemos, ó Deus, a autoridade do Senhor, e especialmente a autoridade de Cristo Jesus sobre a igreja, mas também sobre o mundo inteiro. E sabemos, ó Deus, que nas promessas dele há, ó Deus, aquela que ele diz que estaria conosco. Nós sabemos, ó Deus, que nesse exato momento, pela obra do Espírito do Senhor, nós estamos em comunhão com Cristo Jesus. Seja, ó Deus, nós sendo ascendidos aos céus, até a direita de Deus Pai, porque Cristo Jesus é o cabeça, mas também, ó Deus, a experiência de que o próprio Espírito faz Cristo estar presente no nosso meio, porque somos corpo dele. Louvamos o nome do Senhor, que isso traga alegria ao nosso coração, dá sempre e certa, ó Deus, presença de Cristo Jesus conosco, falando ao nosso coração. E quando Cristo Jesus se manifesta, é certo que o seu poder e a sua autoridade reveste-nos, nos dá coragem, nos traz ânimo. E nesse culto, Deus, queremos receber isso por meio, Deus, da ação do Espírito, por meio das promessas de Cristo Jesus, por meio, Deus, do cumprimento da palavra do Senhor e a certeza de que somos consolados, de que somos direcionados segundo o teu amor, porque Cristo Jesus está conosco. Amém. Amém. Vamos cantar em pé, irmãos, esse hino? Hino de número 147. Jesus,
Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos essa promessa e nós a utilizamos especialmente para o consolo, né? E nós temos essa necessidade, né? Notícias de óbitos recentes, entre parentes, né? Os nossos irmãos Marcelo e Ronaldo, né, despediram do pai ontem, então a gente tem oportunidade para agradecer a Deus pela vida, né, e pedir a Deus consolo, né, a vida desses irmãos. E outros que ora estão internados, outros parentes, então a gente tem tido aí, né, um número enorme de pessoas que estão vivenciando momentos muito difíceis. Nós vamos clamar, né, por essas vidas, pedir a Deus que tenha misericórdia e direcione a cada um de nós. Feche seus olhos, nós vamos clamar ao Senhor, depois nós continuaremos a louvar o nome do Senhor. Deus bendito, o Senhor é aquele que vê, e a tua palavra diz que o Senhor se inclina para ver o que se passa na terra. E sabemos, ó Deus, que o Senhor tem visto esses últimos dias, como eles têm sido, de grande terror, de grande medo, muita dor, e muitos de nós, ó Deus, perdemos o norte, não temos conseguido, Pai, entender a situação em que estamos vivendo. Muitos se desesperaram mesmo, outros, ainda que não conseguiram entender todas as coisas, vivem buscando, ó Deus, respostas, e existem aqueles, ó Deus, que entenderam que o Senhor continua no controle, apesar das circunstâncias. Ajuda-nos, ó Deus, a entender assim, e apesar das mortes, das dores, apesar de tão grande sofrimento, de duas coisas nós não devemos esquecer: o Senhor é bom, o Senhor é gracioso e o Senhor tem cuidado de nós. E a outra é que em meio à dor e ao sofrimento nós precisamos aprender a amar o Senhor e entregar a nossa vida cada vez mais, pois só o Senhor é a nossa esperança. Clamamos, Deus, por aqueles que estão lutados, por aqueles que estão enfermos, internados, por aqueles que têm sentido dor, por aqueles, ó Deus, que estão desesperançados, por aqueles, ó Deus, que foram acometidos de medo e a intranquilidade como ponto do coração deles. Oramos por aqueles, ó Deus, que estão com problemas financeiros, aqueles que estão com problemas conjugais, tudo causado, ó Deus, por esse clima tão ruim que temos vivido. Mas não queremos tirar os olhos do Senhor. Por isso, ó Deus, queremos declarar que confiamos no Senhor. Por isso oramos, por isso pedimos a intervenção do Senhor, a presença do Senhor, e que essa promessa, Deus, seja verdadeira, pois, ó Deus, é assim que encontramos nos Salmos, porque me consola na angústia. É isso, que a tua palavra me vivifica, e que as promessas do Senhor traz vida à minha vida. E uma delas é que o Senhor está conosco, o Senhor jamais nos abandona, ainda que nós não sintamos a presença real do Senhor, ainda que nós não vejamos, ainda que nós não tenhamos recebido as respostas às perguntas que temos feito, sabemos que o Senhor se faz presente, independente dos nossos sentimentos, independente das nossas impressões. O Senhor é real, o Senhor está conosco. Convença o nosso coração, Deus, pois é isso que a tua palavra diz. Enxuga, Deus, as nossas lágrimas, afofa, Deus, os nossos leitos, tranquiliza a nossa mente, traga respostas, ó Deus, às nossas necessidades, e que nós possamos compreender que o Evangelho do Senhor traz essas respostas. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Dando continuidade, nós vamos estar cantando, mas adore ao Senhor Jesus.
Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 6, da nossa meditação nessa noite. Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 5 até o verso de número 15. Eu farei essa leitura, os irmãos me acompanharão. Mateus, capítulo de número 6, do verso 5 até o verso de número 15. Diz assim: E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale no nosso coração nesse tema, Deus, que é tão importante para a nossa caminhada, que é a oração. Nos ajuda-nos a desembaraçarmos de pensamentos que não glorificam o nome do Senhor e atitudes que não glorificam, Deus, verdadeiramente o nome do Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades, mas o Senhor, Deus, é aquele que conhece a cada um de nós, pois o Senhor é Pai, que sabe do que necessitamos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, o ano de 2020 foi um ano de muitas orações, e o ano de 2021 pode se tornar um ano de menos orações, né? Porque a gente entende que quando algo é escasso, a gente então busca recursos. Se não encontra visualmente, graficamente ou mecanicamente recurso, automaticamente a gente vai buscar algumas coisas para resolver, né, a falta desse recurso. Por exemplo, as pessoas que não tinham celular, né, não tinham telefone, ou no período que não existia, né, a comunicação, as pessoas mandavam uma carta e levava 3 meses para chegar de uma família a outra. Mandavam uma correspondência, e aí a correspondência ia, e a pessoa falou assim: hoje eu estou com dor de cabeça. Aí no outro dia passou, escreveu na carta, em 3 meses, aí a pessoa pegava a carta e dizia: olha, vamos orar, porque está com dor de cabeça. Mas já passou, dormiu dor de cabeça. Agora não, agora você está com dor de cabeça. E se você não visualizar, está no salário. Você que vai ter dor de cabeça, estou falando que eu tenho dor de cabeça, não está me ouvindo aqui, dá um jeito. Então a comunicação, ela tirou de nós uma expectativa da intervenção divina. A intervenção divina não tem mais necessidade. Você tem dor de cabeça, você toma Neosaldina. Você tem dor de cabeça, você vai tomar um multipirona. Você está com febre, você toma, aí vai fazer propaganda de remédio daqui a pouco. E aí você nem ora. Você está com falta de sono, você passa a mão no Rivotril. Você descobriu o mecanismo. Se você chegar no final do mês de dinheiro, entra no cartão, vai no vermelho. Nem ajoelhar para dizer assim: Deus, como é que o Senhor vai resolver esse problema? Que dia que o Senhor vai mandar uma resposta? Então, o 2020 foi assim: nós estamos desesperados, a gente não tem resposta. 2021 entrou a vacina. Não precisa orar mais não. Está aí, é só esperar.
E Deus vai fazer parte do quê? Do esquecimento das nossas histórias. E aí a modernidade, né, alguns autores têm dito que a modernidade tem nos orientado a esquecer a vida de oração. E a modernidade faz isso, né? Se a gente está triste, aí você toma um remédio. Se você está ansioso, você assiste um programa de televisão, você vai ao psicólogo, resolve uma terapia aqui, e aí as pessoas perguntam, e orar? Ah, não tenho nem paciência para orar. Por quê? Porque a gente resolve de outro modo. A gente tem recursos para resolver isso. Então a modernidade, ela pode mesmo verdadeiramente nos afastar, né, justamente da vida de piedade, né? Essa passagem que nós lemos fala da prática comum do judeu. O judeu, ele tinha três práticas. Tem um ruído, eu acho que é a caixa do eco, não é? Ou é de lá? Ah, tá. Não é porque eu estou ouvindo um ruído, provavelmente vai sair na mensagem. Aí, pode ligar. Aí, beleza. Achamos. Então, três práticas na vida do judeu. O judeu, ele era uma pessoa de oração, era uma pessoa de jejum e era uma pessoa de esmola. Então ele orava, os judeus tinham suas práticas de oração. Se formos basear nos Salmos, 6 horas da manhã, meio-dia e 6 da noite. Eles tinham vigílias de oração. A gente pode ver as narrativas, os homens de Deus orando, o povo de Deus orando. Talvez uma narrativa que a gente encontre em mais horários detalhados era Cristo Jesus. Então você encontrava Cristo Jesus orando de madrugada, orando durante o dia, né? Altas horas da noite, ele saía de perto da multidão. Você encontra ele orando em jardim, encontra ele orando em monte, né? Jesus ia para esses lugares, irmãos, era muito claro, é porque ele queria um local tranquilo para falar com Deus, não é porque os locais eram especiais. Então, orar no monte não tem problema nenhum, para alguns não tem problema nenhum. O problema é que você faz no monte, só lá no monte. Então existe a teologia do monte. Lá no monte tem mistério, lá no monte. E é baseado no que Jesus fez. Então não existe isso. Mas aqueles que querem ter vida de oração e experiência de oração precisam orar. Então às vezes, também você não vai no monte, mas também não ora em casa. E aí então você é um crítico de quem busca, por causa do erro, mas também está aquém de buscar nem vida, nem prepara isso. Então nós erramos às vezes dos dois lados. Então Jesus tinha essa prática, não é porque era mais especial ambientes ou locais onde ele encontrava, não, era muito claro. Ele disse, eu afastei a multidão, porque eu queria falar com meu pai. Eu encontrei e procurei um local tranquilo. E aí ele desaparecia, os discípulos iam atrás dele, ele estava lá, na madrugada, no monte, orando. Por quê? Porque não tinha ninguém para perturbar, ninguém ia lá incomodá-lo. E aí ele ficava em paz, ele afastava da multidão. Então eles oravam, né? E eles jejuavam. Eles não abandonaram a prática de jejuns. Alguns oravam 3 vezes por semana. Existiam jejuns longos, como Jesus teve 40 dias. Ele teve 40 dias de jejum. O apóstolo Paulo, ele fala de jejuns, de fome. Ele diz, eu passei jejuns. Mas o apóstolo Paulo fala que para mandar missionários, eles oraram, jejuaram e depois impuseram as mãos. Então a prática do jejum era algo muito marcante na vida dos judeus, né? Também na vida dos cristãos. Então você encontra, né, na comunidade cristã essa prática, a oração, o jejum. E o terceiro item, um judeu, ele esmolava. E esmolar, irmão, não é dar 10 centavos, não é dar R$1. Esmola era uma ajuda específica, tanto que você era conhecido como uma pessoa generosa. Então eu chamaria aqui você dar cesta básica para quem está com fome, pagar energia de quem não teve dinheiro para pagar no mês, às vezes contribuir para poder pagar a água. Ou seja, era algo significativo, era algo que traria uma resposta de socorro verdadeiro à pessoa que estava ali. E aí nós temos uma experiência quando Pedro e João entram no templo Formosa, tem um cara lá pedindo. Ele está pedindo, ele disse assim, ó, me dá alguma coisa. E aí Pedro e João dizem, olha para nós, né? Olha para nós ali,
Não é tipo assim, olha nos meus olhos, e agora eu vou te falar a verdade. Não, ele diz, olha a roupa que a gente precisa. Dá uma olhadinha aqui. Você, não tem dinheiro para dar esmola. Está vendo que o valor não era irrisório? Ao ponto dos discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos, dizerem assim, nós não temos dinheiro para dar esmola para você. Se tiver, é muito pouco, não se caracteriza como esmola, e qualquer pedinte poderia parar sob autorização na porta dos estabelecimentos para arrecadar valores. É como se fosse uma caixinha onde todo mundo ia contribuir. E eles dizem assim, está vendo? Não temos dinheiro, não tem como ajudar você. Por isso que ele diz, olhe para nós, olhe, observe a gente, dá uma olhada aqui na nossa roupa, está vendo? Agora é o seguinte, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, te damos. Levanta e anda. Então, eles esmolaram num sentido de milagre. Eles não deram dinheiro, mas apresentaram para esse coxo o quê? Uma solução, por meio do poder e autoridade que eles tinham como apóstolos. Então, irmãos, a vida de um judeu era marcada com esses 3 itens. Só que o Senhor Jesus, como estava corrigindo o comportamento errado, né, na caminhada e na vida judaica, tanto que Mateus capítulo de número 7, vai ser justamente 5 a 7, vão ser as correções que Jesus vai fazer sobre o entendimento dessas pessoas sobre a lei de Deus. E ele vai corrigir sobre divórcio, amar o inimigo. Aí ele entra no assunto da oração, ele fala da esmola e ele fala do jejum. E quando ele entra no assunto da oração, ele faz uma crítica de comportamento inadequado e ensina um modo adequado de orar. E eu queria que a gente pudesse pensar nisso como estímulo. O estímulo não é quantas horas você ora, não é com quem você ora, mas é se você ora, tá? Porque responder se eu oro já é um bom caminho. Agora, depois que você cria uma vida de oração, aí você pode responder sobre o quanto você ora, quando você ora e os resultados de quando você ora. Mas é muito comum nós associarmos assim, ora acontece. Mas tem gente que nem a prática da oração tem. Mas existem outros que acham que para orar você tem que ter horas de duração. Então só vale quem tem 1 hora de oração por dia. Quem não ora 1 hora de oração, irmãos, eu já convivi em um grupo, em meio de pessoas, que eles queriam saber quanto tempo você tem de oração por dia, e eles então determinavam a autoridade e o poder que você tinha a partir da quantidade e o tempo de oração que você colocava-se diante de Deus. E aí então o termo era até utilizado assim, você tem que pagar o preço. Aí você ora 10 horas, Deus vai atender todos os seus pedidos. Coitado de Jesus, né? O pedido dele não foi atendido. Se possível, passe de mim os caras. Coitado do apóstolo Paulo, o pedido dele não foi atendido. A experiência de Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. A oração deveria impedir que o decreto se cumprisse e não que ele fosse lançado. Então a gente vai buscar isso e nós vamos perceber que ainda que as pessoas estabeleçam isso, a Bíblia não estabeleceu isso para nós. Tanto que a Bíblia não estabeleceu para nós nem posição de orar. Muito pelo contrário, está cheio de posições de oração. De olho aberto, de olho fechado, de mãos levantadas, de mãos abaixadas, de joelhos dobrados, deitados dentro de peixe. Tudo valeu. Todas essas orações tiveram significado e sentido. Mas de vez em quando nós criamos esses ambientes para quê? Para que a gente possa taxar as pessoas dizendo se ela ora certo ou não, se ela está orando direito ou não. E de vez em quando a gente quer ainda fazer as correções das orações e alguém lá que não orou segundo os protocolos institucionais de oração, não foi uma boa oração, e Deus não diz, sai fora, orou, já está orando, já está valendo. Eu participei de uma reunião de oração
onde o orador começou assim: em nome de Jesus, ó Pai. E o rapaz foi orando até orar uns 10 minutos. Quando ele terminou de orar, todo mundo falou amém, terminou a oração, e uma pessoa mais experiente disse: meu querido irmão, a Bíblia nos ensina a orar em nome de Jesus. Então, encerrando as nossas orações, a gente diz o quê? Em nome de Jesus. Aí o rapaz disse: mas foi a primeira coisa que eu falei no início da minha oração. Então, preste atenção, talvez a sua atenção não esteja tão antenada quanto a atenção que Deus tem. Então, nós queremos criar isso para estabelecer quem ora mais e quem ora menos, quem é mais poderoso e quem não é. Enquanto que o texto bíblico, ele vem de um pedido dos discípulos, diz assim: ensina-nos a orar como convém. Mas, irmãos, já que nós não sabemos orar como convém, a Bíblia sempre diz que convém orar, ainda que a gente não saiba, ainda que a gente não compreenda. Mas agora, o outro passo: não poderíamos então melhorar nas nossas orações? Aí é outro lado, é um incentivo. Igual criança, no início ele pede água e fala bá, fala á, fala tá, fala pá. Aí a mãe vai lá e entende. Todo mundo não sabe o que o menino está falando, mas a mãe chega: você quer água, meu filho? Como é que ela sabe que pediu água? Deus é assim, irmão. Mas quando esse menino faz 4, 5 anos, você fala assim: pá, mamãe, aí você leva para tratar. Está doente, menino, está errado, tem um negócio errado com ele. Também Deus espera que nós saibamos conversar com ele. Existem pessoas que não exercitam isso, e ele vai usar desculpa: mas Deus não precisa disso. Eu disse: gente, é tão lindo você comunicar com as pessoas claramente. Por que então nós não vamos fazer o exercício de evolução para comunicar com Deus e não para orar bonito para que as pessoas vejam? Então Cristo Jesus, ele faz, uma introdução à oração, fazendo uma crítica. Primeiro, ele diz assim: você não pode ser nem hipócrita e você não pode ser nem mecânico. E aí, irmãos, a gente cria esses dois ambientes. Os hipócritas estavam para o lado dos religiosos e os mecânicos para o lado dos ateus, Não vou usar o termo aqui, que não seria adequado, mas para o lado dos idólatras ou dos gentios, ou seja, que não conheciam a Deus. Então eles eram mecânicos por quê? Porque eles entenderam que se eles falassem, Deus deles atenderia. O episódio mais marcante que nós temos na Bíblia para mostrar essa prática é quando no Monte Horebe acontece o desafio onde Elias chama os profetas de Baal para um desafio de onde viria fogo. E aí então Elias manda molhar, ele ora, o fogo vem, desculpa. Enquanto que os profetas de Baal, eles da manhã até meio-dia, o texto diz que eles gritavam, eles esmurravam e esfaqueavam-se. Ou seja, eles estavam imbuídos de convencer ao Deus deles a responder. Ele disse: isso é inútil, porque há uma crítica aqui dizendo: esse Deus não existe. Então esse modo de sacrificar-se para que Deus possa te ouvir, talvez ele esteja dentro das nossas igrejas. As pessoas onde elas acham que pagando um preço de oração vai receber resposta de tudo. E nós sabemos que é Deus quem está no controle. Porque, irmãos, o objetivo às vezes está na oração e não na consciência e no entendimento da pessoa. Então ele vai repetir. Mas preste atenção, há uma diferença entre repetir e perseverar, tá? Perseverar é você chegar perto de Deus e dizer assim: Deus, eu tenho uma demanda, eu tenho um problema, e se o Senhor resolvesse isso hoje para mim, me traria paz na alma. Há quanto tempo eu oro por isso? O Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe a dificuldade que eu tenho tido, o problema da minha alma, o problema do meu casamento, a minha autoestima, o que tem acontecido comigo na minha vida de jovem, como é que eu administro finanças? Aí no outro dia: Deus, ainda não vi uma resposta do Senhor, eu estou falando da minha dor, estou falando do meu problema. 1 ano depois: Deus, ainda eu não ouvi a resposta do Senhor, eu tenho necessidade. Irmãos, isso é perseverança. A Bíblia manda a gente fazer isso todo dia, pro resto da vida, a vida inteira. Então, se você tem uma demanda diante de Deus, Deus pode nunca responder, mas Ele diz: eu quero que você persevere.
E pode ser que ele diga para você, não ore mais, encerrou. Ou pode ser que ele responda a sua oração. Agora, ser mecânico é o que às vezes nós utilizamos. Falamos sem usar a mente. Deus me dá, Deus me dá, 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 me dá. É igual menino não sabe o que pedir, ele vai falar e vai começar a chorar. E a mãe diz, o que você está pedindo, meu filho? Aí ele não está pedindo nada, ele está fazendo manha, enquanto que o outro filho olha e diz, mãe, estou com fome. Gente que tem criança, um dia um dos meninos lá em casa chegou e disse assim, estou com dor de fome. Sabe o que é dor de fome? Gente, que negócio terrível. Fome é uma coisa, dor de fome é muito pior do que fome, mas era a expressão que ele tinha para dizer a dor ou a fome que ele tinha. Então esse é o modo de comunicar perseverantemente para Deus, de forma verdadeira. A mecânica é quando às vezes utiliza-se até esse modelo de oração 10 vezes, 12 vezes, 50 vezes, vai lá 50 vezes para que você possa. É uma prática comum de uma linha do cristianismo orientar você por causa de um erro, de uma falha ou por um ato de uma atitude de perseverança. Vá lá e ore então 10 Pai Nossos. Qual é o sentido de repetir 10 vezes Pai Nosso em vez de você dizer assim, Deus, estou arrependido do pecado que eu cometi? Isso é sem lógica. Então não é pelo tanto falar. A palavra aqui dá a ideia de um gago ou um tagarela. A ideia é tentar falar, mas não sair nada. Ele vai balbuciar, mas ele não vai conseguir exprimir aquilo que está na mente. E aí Deus vai olhar para ele e dizer assim, não é comigo, você não acredita em mim, então a sua oração nunca será respondida. A crítica é a hipocrisia, é um outro grupo, o religioso. O religioso aqui ele aparece em 2 quadros. Um na sinagoga e outro na esquina da cidade. Então na sinagoga todo mundo aprendia sentado, todo mundo ficava sentado. Até quem ensinava. Lembra que Jesus, quando estava com seus discípulos, o texto diz assim, como que sentando? Como é que é como que sentando, irmãos? É de cócoras. Como que se assentasse? Então o texto podia falar assim, e ele de cócoras ensinou. Mas não, o texto vai usar um termo assim, como que se assentasse. Então os mestres faziam isso. Só que aí, quando um fariseu aparecia, em vez dele fazer a oração sentado, junto com todo mundo, ele tinha roupas bonitas e tudo mais, ele ficava em pé, e muitos deles usavam uma túnica que ela era tão grande, para que ele não se expusesse, ele cobria-se a si mesmo. Era uma proteção, uma capa. E aí então ele fazia suas orações, e às vezes orações gritadas. Para quê? Para que as pessoas pudessem ouvi-lo, e ele mostrar para as pessoas que tinham contato com Deus. Ou seja, essa oração hipócrita, ela é uma oração egoísta, não é para a glória de Deus, e não é nem para suprir necessidade. É oração treinada, é oração eloquente, mas que o propósito dela é tipo, o pastor só me pegou de surpresa, eu não consegui orar direito. Eu pedi oração de adoração, mas eu não consegui treinar a veia da adoração, eu fui para a confissão mesmo. Mas eu não deixei de orar, está orado. Mas será que tem sentido? E essas pessoas faziam isso. Outra, eles iam para a praça, chegavam na esquina, faziam a mesma coisa, levantavam as suas mãos e oravam alto para que as pessoas pudessem ver a espiritualidade deles. O Senhor Jesus disse, você já recebeu a recompensa. Ou seja, na sinagoga, não tenta aparecer, ou seja, no templo, não tenta aparecer com suas orações. Não tenta. Treina a oração sim. Senhor Jesus, muito obrigado. O seu nome seja louvado. Em nome de Jesus, amém. Ó Deus, muito obrigado porque eu vim estar aqui. Direciona a nossa vida, em nome de Jesus. Aí eu vi até um rapaz uma vez, ele está tão preocupado com a oração dele, ó Senhor, que o Senhor aumente os nossos pecados. Então, aí a gente se perde, e você sabe quando você está orando na técnica. Você tem que dizer, eu vou vencer essa oração até no final. Jesus não importa, mas que o pessoal vai dizer que foi boa, vai. E quando o pastor fica assim, eu vou pedir para orar na reunião, assim, eu estou treinando aqui, estou treinando aqui uma semana, o pastor mandar a oração, você vai ver como é que ela vai ser boa. E na hora que você começa, ela trava, ela desaparece, os anjos tiram o poder de concentração e falam assim, e agora, o que eu vou orar? Nem lembra. Então a oração hipócrita e a oração mecânica, ela tem que ser banida na nossa vida.
O difícil, irmãos, é banir isso da nossa vida, porque a característica da hipocrisia é porque eu quero ser orgulhoso, egoísta e glória para mim. A oração mecânica diz que eu não sei nada sobre Deus, eu não conheço Deus, por isso então eu invento artimanhas para convencer a Deus de que Ele tem que me ajudar, enquanto que o texto bíblico disse assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que Ele o peçais. Então tenta fazer firula, Deus já sabe. Então não é muita gritaria, né? A gritaria no sentido que sem sentido, né? Algumas pessoas incomodam com oração em voz alta e oração gritada. Então, às vezes nós temos ambientes em que alguns irmãos oram muito mais alto. Então, no meio tradicional, a gente é mais do psil, né? O cidadão começa a orar e todo mundo faz psil. E aí, para a gente ouvir a oração de quem está orando, eu acho que é lógico. E a gente está querendo ouvir a oração, né? Por isso que de vez em quando a gente leva o microfone para o irmão. Como a gente não ora alto, é comum, então, quando um irmão vai orar, ora para dentro. Mas se fosse o gol do Galo, era para fora. Se fosse do time de futebol, se fosse do partido político, mas como é de Jesus, Senhor Jesus, o Senhor está me ouvindo, não aqui na igreja e tal, mas agora o pastor inventou essa onda de colocar o microfone na boca da gente, aí eu vou orar baixinho para atrapalhar o jogo lá na microfonia, e aí nós vamos começando aqui, porque lugar na igreja e falar baixinho, a gente, por que você não ora mais alto? Senhor Deus, a tua presença, sem problema nenhum, você está contribuindo com todo mundo para fazer o quê? Orar com você. Agora, quando nós perdemos o controle, é outra história, né? Alguém bravo com esses negócios, né? Falou que não precisava gritar porque Deus não é surdo, né? E aí uma pessoa assim, mas também não tem dor de cabeça não. Então, porque na hora que você está apertado, você grita pelo desespero, e aí ele diz, que maravilha, o paizão, maravilha, meu filho me chamou pelo nome, Jesus, por favor, lá no quarto, mas na oração pública, vamos falar baixinho, comprar os microfones melhor, o som melhor, aí gasta 40 mil reais para ouvir uma oração de um crente, misericórdia. Se fosse uma igreja pentecostal, não precisava nem de microfone, mandava abaixar o irmão, não diminuir o volume. Então ora, irmãos, com espontaneidade, com vontade, com fervor, com gosto. O problema não é o volume, o problema são as intenções nessa história. Seria muito mais tranquilo, e aí a gente encontraria essa prática de oração sem dificuldade nenhuma. Quando o cego Bartimeu viu Jesus, para que ele rompesse e vencesse a multidão, ele gritou 2 vezes. Ele gritou uma e depois gritou mais alto, para que Jesus pudesse ouvi-lo em meio à multidão. A nossa expressão litúrgica, ela pode comportar, né, esse nosso grande desejo de falar com Deus com prazer e com alegria, não com timidez. Eu estou falando da timidez, não da confusão, tá? Confusão, se ela acontece, é outra história. Então, se um irmão vai interceder por nós e todos oram ao mesmo tempo, a gente não tem como concordar com a oração do irmão, não é? Então você diz assim, irmão, vamos orar. Eu lembro que eu participei de um culto, onde uma pessoa estava conosco e ela resolveu assim, bater do início ao fim, glória a Deus, aleluia, mais alto que o microfone. Mas foi embora do início ao culto. Era um culto evangelístico, a maioria das pessoas não crentes, e eu falando que sim, presbiteriano, e o cara, 1, 2, 3, que negócio, sem dó, ele foi lá segurando e tal. Foi 1 hora. Aí quando terminou o culto, eu fui até o irmão. Rapaz, hoje foi difícil chegar até o final do culto, porque eu aproveitava quando você dava um grito, depois do grito eu falava as frases. Porque o tempo todo, na intenção dele de ingenuidade, ele estava glorificando a Deus. Só que era a hora que a gente estava expondo a palavra. E no final do culto a conversa foi, como foi inconveniente aquele irmão, né? Não deixou ninguém ouvir o que estava sendo pregado. Então, irmãos, eu acho que Deus pensa do mesmo jeito. Ele não, inventa a mão, irmão.
Segura aí agora. Vai ter o seu momento, vai dar para a gente ouvir. Então, as orações, irmãos, elas precisam fazer parte da intensidade da nossa vida. Ou seja, então é um contraponto. Diante da hipocrisia e do mecanicismo, nós precisamos encontrar a liberdade e a verdade da oração. Falar com Deus tranquilamente, falar dos nossos problemas, falar das nossas dores, dos nossos constrangimentos. Mas como é que a gente vai falar se a gente não faz? O texto diz, quando orares, e o texto não diz se orares. E aí então, o Senhor Jesus mostra para eles como é que eles deveriam orar. A oração do Pai Nosso, ela é muito conhecida e a gente sabe de qual. Ela começa com Pai Nosso que estás no céu. Aqui há um direcionamento e identificação de quem é que vai ouvir a oração. É um Pai poderoso, um Pai amoroso. A gente encontra essas duas qualidades no nosso Deus. Então ele é um Pai de amor, que sabe das nossas necessidades, e ele pode suprir todas elas. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Irmãos, esse quadro são os pais, é pai e mãe. Enquanto que um filho gostaria que os pais fizessem, ele disse, eu posso fazer muito mais. Tudo que eu tenho dado para você, eu posso dar muito mais. E os pais têm essa disposição. Os pais sempre surpreendem os filhos. E Deus é assim. Ele sempre nos surpreende. Deus tem preparado tudo aquilo que nós desejamos. Tudo aquilo que nós necessitamos. E apresentamos, às vezes, como forma de desejos. E Ele vem e atende. E Ele supre todas essas necessidades. Deus, Ele está sempre presente, caminhando conosco, direcionando a nossa vida, mas Ele acompanha-nos como um Pai amoroso, um Pai poderoso que sabe de cada uma das nossas necessidades. O texto diz que Ele é Pai Nosso que estás no céu, ou seja, Ele tem um trono maravilhoso, eterno, para sempre no céu. Ele comanda todas as coisas. Ele não tem limite, para Ele não tem início e não tem fim, não há força nenhuma contra Ele. Por isso Ele vai dizer assim, não seja como os hipócritas, não fica inventando máscara, eu sei quem você é. Não seja também como os gentios, não seja mecânico, seja natural, fale comigo, abra o seu coração, eu estou pronto para te ouvir, pois eu sei quais são as suas necessidades, mesmo antes de você abrir a boca. Qualquer palavra que vier de você, antes que chegue na sua boca, eu já sei. Então é esse Deus que nós vamos conversar com Ele. Só que, irmãos, o Senhor Jesus parece que Ele pede-nos para ter um norte e uma consciência. A consciência é o resumo de Mateus 6:23. Buscai, pois, o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tanto que nós encontramos 6 pedidos aqui, dividido em 2 blocos. O primeiro é com tu e depois é com nós. Então o Senhor Jesus diz, a primeira coisa que vocês deveriam desejar é a glória de Deus. Em qualquer oração, em qualquer momento, na sua vida e na sua caminhada, antes de suprir qualquer necessidade, você precisa saber o Deus, ou ao Deus a quem você vai orar e o Deus a quem você serve. Por isso ele fala de 3 palavrinhas, que aparece aqui, é nome, reino e vontade. Que o teu nome seja santificado, ó Deus. Ou seja, que em nome de ninguém, que a propaganda que eu vou fazer seja o seu nome. Um dia desses, eu estava lembrando da minha mãe, e sempre vem as lembranças. Eu lembro quando ela, na minha casa, venderam um fogão esmaltado com asinha, chamado Brasil, azulzinho. Aí ele foi envelhecendo, aí limpo o negócio, aí não tinha mais jeito. E aí a minha mãe comprou um Continental, né, com tampa de vidro, 6 bocas. E eu estava brincando com a birosca na cozinha. E a birosca bateu no chão assim, e foi lá na quina virada assim do Continental 2000 e bateu assim.
amassou, afundou. E aquilo me deu um gelo. E aqui foi me apertando, a coração. E minha mãe falou, vem com defeito. Eu disse, defeito. E ela falou assim, eu vou chamar o pessoal da loja para vir aqui em casa para ver isso. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse negócio? Só que aqui foi me incomodando tanto, me incomodando, e eu disse assim, eu tenho que honrar minha mãe, eu não posso deixar minha mãe passar pela vez. Ela ia contar com meu pai ia lá na loja, e sabe aqueles negocinhos, pode ser até ruim e tal, deixa eu confessar o meu pecado. Por amor ao nome da minha mãe, para que ela não pudesse ser enganada, para que ela não pudesse ser ludibriada, e aí eu contei para ela. Na época, eu não estava com medo de apanhar, mas eu não queria ver a minha mãe mais ser enganada. Então, o nome de Deus é santificado na nossa vida quando a gente tem um Deus em alta conta. A gente não quer o nome dele imaculado, a gente quer que todo mundo conheça o nome dele. E como é que chama o nosso Deus? É Jesus. Então as pessoas, elas precisam saber que nós oramos para que o nome de Jesus seja conhecido, para que no Brasil o nome de Jesus seja conhecido, para que as pessoas possam clamar somente a Jesus, para que o nome do Deus Todo-Poderoso seja honrado. Então, irmãos, quando a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e quando nós colocamos o nome de Deus nas nossas piadas, nas nossas chocarrices, nos momentos mais ridículos, quando utilizamos o nome de Deus de forma inapropriada, ou até utilizamos outros nomes no lugar do nome de Deus, a gente deveria falar assim, Deus, como é que eu tenho honrado o nome do Senhor? E Deus, o nome dele é a coisa mais preciosa que ele nos apresentou. Ele disse que eu tenho um nome, meu nome é Yahvé, e Jesus é justamente o significado desse nome, é o Deus que salva, Jeová salva, é o nosso libertador. Então o nome de Jesus. Então quando eu for viver uma vida de oração, a primeira coisa que tem que corroborar minha oração é, Senhor, que o teu nome seja glorificado na minha vida, na caminhada, que nessa terra o nome do Senhor seja conhecido. A outra é o reino. Ele diz assim, que a presença do Senhor se torne cada vez mais eficiente no nosso meio. Deus é um Deus poderoso, mas Ele está invadindo as coisas, plantando e instaurando o seu reino. O reino, ou seja, Deus, Ele governa todas as coisas, mas existe agora o avanço do reino de Deus que está sobre os corações dominados. Venha o teu reino. Todo judeu tinha uma expectativa da volta do Messias. Todo cristão deveria ter uma expectativa da volta de Cristo Jesus, pois seria o momento em que a glória de Deus inundaria a terra, encheria os mares, o mundo todo, o céu inteiro. A manifestação da volta de Cristo Jesus, porque Ele baniria deste mundo definitivamente todo o mal. Então a gente tem essa expectativa. Então quando a gente ora pelas nossas cidades, a gente ora pelos governantes e tudo, mas pode expulsar demônio também, irmãos. E às vezes aí a pessoa, Deus dá aí um coração bom e tudo. A nossa oração sempre é uma oração assim, moral, ética, da política, aquilo e tudo. Assim, se não tem Jesus, se o coração é dominado pelo inimigo, as coisas do diabo, os poderes que estão sobre a nossa cidade. Inimigos, eles estão aí, irmãos. Quando é que vai acabar? Só quando o reino de Deus for implantado. Então ele está vindo aos poucos, mas vai chegar uma hora em que a glória de Deus plenamente será derramada sobre todos. E a gente ora. Imagine se a gente ora sobre isso. Eu imagino que toda vez que você fecha o olho para orar, você fala, Senhor, estou precisando disso. É a primeira coisa que a gente faz. Imagine só, Senhor Jesus, o teu nome seja glorificado. Senhor Jesus, que a vontade do Senhor seja plena, e que por onde nós formos, o reino do Senhor. Imagine essa oração, você vai até uma preguiça de acordar todo dia para orar assim. Que parece que essa oração não é boa para nós. Parece que ela não tem sentido, que ela não resolve os meus problemas. É verdade. Essa oração tem a ver com o nome de Deus, com a glória de Deus. Então você não participará disso.
Você não vai ser lembrado. É algo que você está abrindo mão. Buscai primeiro o reino de Deus. E agora é o seguinte, os 10 mandamentos são assim. Os 4 primeiros falam justamente do nome de Deus. Os 6 últimos falam da minha relação com as pessoas. Quando você pega as bem-aventuranças, você pode. As 4 primeiras estão relacionadas à minha vida com Deus e depois a minha vida com o próximo. Você pega o resumo do fruto do Espírito e aí você vai encontrar compartimentos: a minha vida com Deus, a minha vida comigo mesmo e a minha vida com o próximo. Ou seja, Deus o tempo todo está fazendo isso. E o Senhor Jesus, quando os discípulos perguntaram sobre comida, ele disse: vocês não sabem qual é a minha comida. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Assim também Cristo Jesus espera. O apóstolo Paulo, quando pregou o Evangelho, ele queria pregar, queria que vidas fossem convertidas, transformadas, mas ele disse assim: mas eu estou aqui por causa da glória de Deus. Ai de mim se não pregar o Evangelho. O outro termo é vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A ideia, irmãos, de que a vontade de Deus é plena e perfeita no céu e que na terra ela está em andamento. É o domínio de Deus. Então nessa oração ele fala sobre a santidade do nome de Deus, a presença do reino de Deus e o domínio da vontade de Deus. Imagine você orar todos os dias pensando nisso. Mas aí ele põe um outro lado, a condescendência de Jesus, nos ensinando a falar com Deus. Ele diz assim, que o pão nosso de cada dia nos seja dado. Ou seja, o Senhor Jesus, agora você pede a comida que você precisa, o vestimento que você precisa, a moradia que você precisa, o trabalho que você precisa, a força que você precisa, a energia que você precisa. Fale das suas coisas, fala para Deus, abre seu coração. Mas por quê? Porque depois que você falou quem é Deus e declarou quem é Deus, aí vem essa ideia. Irmãos, isso pode ser uma oração orada, mas isso pode ser uma oração modelo. Então, às vezes, se você não está muito criativo no dia, uma oração sincera do Pai Nosso não é pecado. Ainda mais quando você resolve refletir sobre cada uma delas. Pai Nosso, aí você vai em Deus Pai. O nosso aqui, irmãos, ele está falando justamente de Jesus e discípulos. Ele está falando daquela realidade ali. Seja feita a tua vontade. E aí você lembra o que há no mundo que está tão longe e distante da vontade de Deus. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A outra, perdoa as nossas dívidas. Nós temos um negócio que a gente precisa para a alma, é perdão de dívidas. Um negócio que destrói a vida da gente. A gente perde ambientes, a gente não vai mais em todos os lugares, a gente não conversa mais sobre todas as coisas. E o Senhor Jesus diz: pede perdão, pede perdão. Deus tem perdão para dar. Deus sabe que você necessita. Deus sabe que você tem dívidas terríveis. Perdoa as nossas dívidas. Quantos de nós temos que ter uma conversa com Deus sobre quantas coisas que temos feito de errado, temos levado, não importado, e Deus, e o Senhor Jesus disse: olha, das coisas importantes que você deve orar, uma delas é a reconciliação com Deus todos os dias. Todos os dias. Todo dia nós temos uma dificuldade. Todos os dias. Só que aqui aparece algo extremamente estranho. Ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí, irmãos, o troço piora. Porque primeiro nós precisamos do perdão. Segundo, está condicionado a se damos. Ou seja, só recebe quem dá. Essa é a condição que Deus colocou aqui. Então, ainda que você peça perdão, existe uma balança que está olhando para você o tempo todo, dizendo assim: eu quero ver quantas pessoas você perdoa. Porque é muito comum, irmãos, nós acharmos que a ofensa do outro é muito inferior à ofensa
a ofensa do outro é muito superior à ofensa nossa. Nosso orgulho é terrível. E às vezes a gente precisa até responder sobre isso. Nós não queremos perdoar as outras pessoas porque elas são orgulhosas, mas nós cometemos erros e já machucamos pessoas que, se elas tivessem contado para nós, a gente teria vergonha. Todos nós que somos ofendidos, ofendemos também. Não há uma discussão, um debate onde os dois lados têm que apresentar ofensas. Não há quem nunca ofendeu a outra pessoa. E de vez em quando a gente acha que o outro é orgulhoso, enquanto que o outro acha que nós somos orgulhosos, né? Que condição é essa, irmãos? Como é que funciona isso? Os teólogos têm buscado explicar isso, dizendo que precisamos entender uma história, que é a história do amor de Deus e o perdão dele por nós primeiro. Deus, ele tem que nos perdoar primeiro para que possamos primeiro perdoar alguém. Nossa ofensa a Deus é muito maior. Agora nós estamos falando de pessoas que um dia receberam perdão. Por quê, irmãos? Porque se Deus colocou essa condição para pessoas que não reconhecem que o perdão é algo verdadeiro e que tem que acontecer, e que tem que pedir perdão a Deus, ou seja, quem não crê em Deus não pede perdão a Deus. Quem não crê em Deus não tem comunicação com Deus, ele não acha que tem pecado. Então ele nunca faz essa oração: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo as dívidas dos outros. Como é que você pede a Deus perdoar suas dívidas, se você não acredita que Deus existe? Mas você diz: não, eu te perdoo, eu perdoo todas as suas dívidas, todas as circunstâncias. O texto aqui não está falando de uma pessoa generosa. O texto aqui tem que falar de uma pessoa que crê em Deus. Aqueles que creem em Deus, agora preste atenção, tem sobre si uma obrigação. Não tem sobre si uma vontade que, se der, faz, se não der, não faz. O texto bíblico o tempo todo diz que nós devemos perdoar os nossos irmãos. Não é se quisermos, não. Nós somos obrigados a perdoar, porque nós somos perdoados. Então, irmãos, a marca aqui é: jamais alguém conseguirá orar verdadeiramente pedindo a Deus perdão se ele não é cristão. E se ele não ora a Deus pedindo perdão e também não perdoa, primeiro, é porque ele não crê em Deus, e segundo, é porque ele não é cristão ao ponto de poder perdoar quem for. E é muito comum, irmãos, vemos pessoas que levantam as mãos, falam com Deus, e aí você pergunta: você ama a Deus? Ama a Deus. Você canta os encantos, e você crê no Senhor Jesus, crê no Senhor. E fulano? E Beltrano? Já perdoou? Ah, pastor, não. Então vale nada toda a sua adoração. Mas preste atenção, não é porque Deus está freando a sua adoração, é porque Deus está dizendo assim: você não é crente. Todo espetáculo seu é falso. Mas você diz: não, mas eu sou sim. Então resolve esse negócio, tem uma chave aí na sua mão, está tudo guardado aqui. Vai lá, reconcilia com seu irmão, volta, eu destranco, recebo tudo. 10 anos de adoração, 10 anos de entrega de oferta, 10 anos de canções para mim. Mas você lembra aquele dia em que você resolveu nunca mais conversar e nem perdoar a sua esposa ou o seu marido, ou o seu parente, ou alguém da sua igreja, e você sabe disso, e você vem todos os dias e canta, e todos os dias você entrega a oferta. Aí Jesus diz: se você estiver na fila para entregar a oferta e lembrar que alguém tem algo contra você, deixa, volta, reconcilia, vem e entrega. Então, irmãos, a condição que Deus colocou é de que Ele acredita piamente que, se você tem um cemitério no coração, com cruzes cravadas, escrito o nome de pessoas que você decidiu não perdoar,
e diz: você não é dos meus. Nunca te conheci. Nada do que você fez chegou a mim. O problema, irmãos, não é a quantidade, é um só. Se alguém souber que alguém tem algo contra você. Pastor, então a gente não consegue adorar a Deus. Eu não sei explicar, mas eu sei dizer que pelo menos a marca de um cristão é que ele perdoa as pessoas. Agora preste atenção. Quando é que ele diz que ele perdoa? Sempre que ele é ofendido. Quantas vezes que ele perdoa? 40 vezes 7. E se ele guardar mágoa no coração e ódio, ele é chamado de assassino. Está vendo que os textos complicam a vida da gente e não dá para a gente desembaraçar? A única conclusão, irmãos, ou melhor, duas, a gente chega a uma conclusão com duas hipóteses. Ou você não é cristão, ou você não tem conseguido ter conexão com Deus. Se você está feliz e satisfeito, tem um problema grave. E a gente precisa resolver isso. Por isso que o texto, ele fala dessa realidade. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Algumas pessoas até discutem se ofensa é uma coisa e dívida é outra. Quando a gente ofende alguém, maltrata alguém, humilha alguém, mente para alguém, isso é uma ofensa. Uma ofensa, você tem que pagar agora a dívida. Então você tem uma dívida com essa pessoa. Então às vezes o pessoal fala assim: por que a nossa oração é diferente de lá? A gente fala dívida, falou sem ofensa. Vai ver que a tradução utilizou aqui no primeiro texto dívida e no segundo ofensa, mas as palavras são as mesmas. Ou seja, se alguém te deve alguma coisa, assuma a dívida. Assuma a dívida. Perdoa. Porque Deus não vai querer assumir a sua. Qual é a última ilustração? Aquela do rapaz que foi perdoado, que devia R$18. E quando ele, quando ele saiu, R$18.000. Quando ele encontrou um outro cara que devia R$18, ele espancou, ele esmurrou, ele ameaçou, mandou prender o cara que havia perdoado uma grande dívida. Chamou ele no canto e disse: rapaz, eu te perdoei tão mal para Paulo. E essa pessoa que te ofendeu ou que te deve um valor tão irrisório, e você não é capaz, está cancelado o perdão de dívida, e agora você vai para o cárcere pagar pela sua dívida de você mesmo. Aí ele chama os verdugos. Os verdugos eram os carcereiros, e batia. E é assim, irmãos, quem não perdoa sofre. A mente dele não desliga da pessoa e vai dormir. Sabe quem que lembra? Da mulher? Não, ele lembra da pessoa. Aí ele sonha que ele estava viajando, passeando. Não, ele sonha que encontrou-se nadando na roleta do ônibus. Aí você acorda, você olha para a pessoa do seu lado, ela olha para você e você sabe que não está pensando agora. Aí você vai para a rua, aí você está hoje aqui lembrando das pessoas que você deveria ter reconciliado, ter perdoado. Então, irmãos, preste atenção. Segundo o cristianismo, perdão é algo incondicional. Não existe condição para dizer assim: eu vou perdoar você. Assim, libera esse negócio logo. Existe agora o outro lado. Quem é beneficiado nessa história? Uma teologia perigosa, né? Teologia do benefício, da saúde. Quando a gente confessa pecados, quando a gente libera perdão, a gente é curado.
a gente começa a amar. Por exemplo, quando você rompe amizades, parcerias, casamentos, relação com filhos e guarda ódio, você tem dificuldade de confiar nas pessoas. Quando você guarda ódio de um chefe seu, no seu local de trabalho, o próximo que vier, você está armado. Porque você não quer mais passar por decepção. Mas você fez isso aqui, eu não lhe tenho. Mas ó, presta atenção, é seu companheiro todo dia. Quando você encontra na rua, dá calafrio. Quando as pessoas vão comentar, você fica amarelo. Essa é a dificuldade. E o texto encerra dizendo assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, existe uma dificuldade muito grande para traduzir essa frase: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não vou gastar tempo nela, mas no outro momento a gente pode. Mas o que objetivamente boa parte dos intérpretes tem entendido? Que quem mais nos deseja destruir em imagem e acabar com a nossa santidade é o maligno, que na Bíblia é associado ao diabo. Então o diabo o tempo todo ele vai criar artimanhas para que a gente possa dar ouvido. Então a ideia do livra-nos do mal ou livra-nos do maligno é que Deus não nos entregue às forças do inimigo a ponto dele destruir com a nossa vida e com a nossa santidade e acabar com a nossa espiritualidade. Ou seja, Deus vai ser aquele que vai nos proteger. Ele que vai estar caminhando ao nosso lado e Ele não vai permitir que o pior dos nossos inimigos venha sorrateiramente e fale no nosso ouvido as coisas que nós não deveríamos ouvir e viver segundo a vontade. Por isso que a ideia não nos permita cair em tentação. Quando esse maligno vier, pois que a frase são duas, então quando o diabo ou as coisas do mundo, as coisas carnais, que são todas elas lideradas pelo pensamento maligno, possa estar. E aí, irmãos, eu podia fazer aqui uma lista enorme de coisas que o diabo. Mas eu queria falar de três. Primeiro, a maledicência. Nós pecamos, irmãos, no falar. A Bíblia diz que aquele que controla a língua controla o corpo inteiro. Segundo, sexualidade. Aquilo que nós vemos, as músicas que nós degustamos, os textos que nós lemos. Mais recente, irmãos, tem andado muito preocupado, e eu acho que é preocupação geral, o modo de se comportar, seja homem ou mulher, no linguajar, no linguajar sobre sexualidade, as piadas, as fotos, as imagens, onde o corpo é utilizado para comprar visualmente. As redes sociais elas ajudam muito isso. A venda do corpo, a exibição do corpo. E às vezes a gente só está falando de beleza, de idade, de cabelo, de corpo, de cor, de marca de roupa íntima ou biquínis, mas os crentes usarem o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, para ganhar curtidas, isso não agrada a Deus. Não tem nada a ver com o pastor da igreja. Eu sou o primeiro a dizer que não é a igreja que deveria falar isso, porque a igreja ela vê uma parte e ela é cega na outra. Às vezes nós não conseguimos, nós vemos muito a sexualidade, não conseguimos ver outros tipos de moralidade. A igreja erra nisso. A igreja somos nós, né, irmãos? Mas nós não somos capazes de dizer a um jovem ou um adolescente ou um adulto que eles estão extrapolando o uso do corpo, mas porque tem os limites da família, a gente não pode ir lá. Eu não posso dizer que uma mulher está seminua, atraente, que ela está sedutora, que ela está além quando ela posta as suas imagens, os seus vídeos, os seus filmes. Isso não é chamado de um pornógrafo, de um safado,
de não ser vergonha, eu já ouvi isso. Tem nada a ver com isso, mas com os nossos limites. Então, irmãos, pelo menos, se nas redes sociais você não consegue não apresentar a sua nudez, tome cuidado com o ambiente público de adoração, de louvor a Deus. Roupas sensuais, exibição exagerada, ponha um tom lá naquilo que se publica, naquilo que se fala, naquilo que se curte, que é comum, irmãos, às vezes nunca publicar, mas curtir tudo. Uma moça chegou de um acampamento onde ela foi profundamente impactada, e aí houve uma conversão, uma adolescente de 16 anos de idade, família toda crente, só ela, desculpa, a família dela não crente, só os parentes e tudo. E aí então, ela conversando, falando, né, das coisas que ela tinha, ela procurou uma tia, e a tia era da igreja, e a tia ficou muito feliz pela conversão da sobrinha. E essa sobrinha então falou assim: tia, eu tomei uma decisão, eu vou mudar meu guarda-roupa, o tipo de música que eu ouço. E na época era LP, né, eu lembro direitinho, 1989. Ela disse: eu vou quebrar isso, eu vou tirar isso, eu não vou nessas festas, não vou fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. E aí a tia brilhantemente acolheu a menina e disse: é mesmo, filha, agora você é de Jesus, vamos caminhar. E aí a menina falou assim: e aí tia, o que eu faço com essas roupas? Ela disse: dá para sua prima, aquela fulana que ela não é crente, e ela vai gostar das suas roupas. Irmãos, é mais ou menos isso. Às vezes nós não utilizamos, mas curtimos, elogiamos. Eu acho que vale, apesar de a gente ser taxado de olhar masculino, machista, coisa. E para os homens, irmãos, eu sempre acho que os limites dos homens, né, eles são diferentes dos limites das mulheres. As mulheres, elas atraem muito mais pelo que veste, a sensualidade, os homens menos, embora os homens utilizando o corpo, né, fisiculturismo, bem trabalhado e tudo, exageram nessas coisas. E aí então, a gente sabe que as mulheres não são seduzidas pelo que vem, embora o estímulo visual tenha sido algo tão trabalhado, que aquilo que as mulheres não faziam no passado, agora elas passaram a fazer muito mais. Eu acredito que o estímulo visual passou também a fazer parte para as mulheres. Então elas querem também cobiçar isso, desejar isso. Nós estamos lidando, irmãos, num terreno muito perigoso, porque a gente pode achar que ele é religioso, e eu acho que é. Às vezes existem exageros que eles têm características religiosas, mas eu queria que você pudesse pensar na sua família, na sua casa, na sua filha, no seu filho, a roupa que você compra, a roupa que você veste, como é que você utiliza. E é sempre comum entre os homens, e esse aqui é o problema. As mulheres, a gente sempre fala das roupas e parece que é contra elas. Eu gostaria de ser extremamente justo. O problema dos homens está nos seus olhos, o que eles fazem com as mulheres. Eu acredito, se perguntassem aqui todas as mulheres para onde os homens olham a primeira vez que olham para elas, qual é a informação que elas dariam? Muitas mulheres já foram constrangidas em reuniões, em público, em reuniões de igreja e tudo mais, por causa de onde os olhos desses homens estão. É certo dizer que a culpa não é delas, eu não tenho dúvida disso. Uma mulher pode estar nua perto de você, você não tem direito de tocá-la. Mas preste atenção, você, homem, precisa fazer um pacto com os olhos, que Jó e Pedro fizeram. Os seus olhos denunciam o seu coração e a sua mente. Desde a minha adolescência, a minha conversão, existia uma brincadeira que eu acho que ela explica muito bem isso. A gente perguntava se quando é pecado o nosso olhar. E nós tínhamos um pastor, o pastor Geraldo, ele dizia: a primeira vez. E aí a gente consegue entender o que é isso. Pois a primeira vez é um olhar de surpresa. Você está passando a tela, a sua mente sabe a hora que apareceu um corpo nu, e você faz isso. Bom, treina a sua mente para quê? Porque cosmético você passa direto.
Irmãos, nós lemos pelas formas. Então, Geraldo, lá em 1992, ele dizia para os adolescentes, e era o único ambiente que eles tinham condição de encontrar nudez pública e explícita. Quando você estiver passando numa banca de revista, ele disse, quer saber se você pecou ou não? Quando você estiver passando na frente de uma banca de revista, você olhou, viu e fez assim, não pecou. Mas se você fez assim, você foi dar a conferida. E aí o mal está aí. Porque pegar de surpresa, você tem que aprender a reagir. O problema é voltar. E aí os meus amigos e todo mundo, a gente brincava, a partir de hoje, eu só olho uma vez. Já olho para a banca. E não mudo. Porque eu posso ficar 1 hora, e foi a primeira vez. E agora, irmãos, como isso cauteriza a nossa mente? Você faz isso com a esposa do seu colega, com a filha do seu colega, com as mulheres da sua família, com amigas e colegas de trabalho, e todas elas sabem, se elas pudessem sentar e fazer um comentário, você saberia onde os seus olhos estão. As mulheres sabem onde os olhos dos seus maridos estão. Elas perguntam assim, para onde você está olhando? Não é assim? É coisa da cabeça de mulher, não. Sabe por que elas sabem disso? Porque elas sabem que os outros homens, elas sabem disso. Então, se as mulheres, a gente fala sobre roupa, sobre exposição, o tipo de malha, o tipo de decote, tudo que é utilizado para valorizar a sensualidade, vai chamar de beleza. Dificilmente alguém vai aceitar isso. Estou vestindo para seduzir. Que é isso, pastor? Achei bonito aquilo tudo. E a gente não pode opinar. Nem o marido, nem a família. Porque eu já participei de coisas assim. O homem, ele tem o outro lado. Né? Você tem os mais largados, vem com a blusa assim, aberta até no umbigo, né? E você fala assim, o que o cara está querendo com isso? Qual é a objetividade? Calças extremamente apertadas, posições. Então essas coisas, irmãos, faz parte, eu falei que falaria de 3 coisas, eu estou na segunda, do não nos deixe cair em a roupa que você usa, te conduz a um comportamento onde não haverá limite. Você tem um namorado, aí a roupa sensual, você espera um namoro de santidade, não é que você está dizendo para acontecer, é que vai ser muito mais fácil, porque a sensualidade está presente. O que a gente fala, como a gente olha. Falei da maledicência, falei da sexualidade. Numa outra oportunidade, faz mais um, senão a gente vai longe demais. Mas irmãos, qual é o estímulo? O Senhor Jesus disse que nós devemos orar. Temos que orar. Então, não importa se ora muito, ora pouco. Se você ora andando de bicicleta, de carro, não deixe de orar. Faz uma experiência de semana. Senhor, eu vou pegar minha mente, eu vou concentrar. Tá? Então preste atenção. Motivação você tem demais. Todo mundo sabe que todo crente deveria orar. Isso é motivação. Você tem um motivo. Mas agora esse motivo só terá sentido, presta atenção, se você criar uma disciplina. Então, por exemplo, fazer dieta é um objetivo. Mas se você não para de comer, você não reduz, você não faz exercício, não adianta nada desejar a dieta. Você precisa de uma disciplina. Você sabe que ler a Bíblia é importante, mas não adianta se você não cria uma disciplina. Ir à igreja é importante, mas você não vai adiantar nada se você não criar a disciplina. Então, para orar, irmãos, não basta ter vontade. Nosso corpo naturalmente não pensa nisso. A nossa alma naturalmente é contra isso. Naturalmente, irmãos, nós não temos desejo de orar. Por isso, o motivo ele é genuíno, ele é justo. E agora eu preciso criar o quê? A disciplina. E ninguém cria disciplina
não é, João? Sem sacrifício. Não vai dar para fazer 70 espinhas, não vai dar para dar um alongamento se não fizer todo dia, não é? Está lá, filho, não vai dar. Casamento bem sucedido só dá por causa de disciplina, vida financeira só dá por causa de disciplina. Essas coisas só existem na nossa vida se nós amarrarmos elas à disciplina. Crie a sua disciplina. Existem bons livros e a gente pode conversar sobre essas coisas, mas não deixe de orar. Nós não sabemos orar como convém, mas é conveniente orarmos. É conveniente. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar, falar com o Senhor. Se você tiver aí suas limitações, as suas dificuldades, trabalhe isso por meio da oração mesmo. Crie uma disciplina. Fala com Deus, peça a Deus. Não tenta 10 horas de oração, não. Vai pagar. George de Miller, um apóstolo da oração, perguntaram para ele: qual é o segredo da oração? Ele queria dar uma palestra de 1 hora. Aí ele disse: eu queria falar uma frase e depois falar sobre a frase. O que vocês quiserem ir embora depois da frase, vocês podem ir embora. Aí ele disse: vocês estão querendo saber qual é o segredo da oração? Eu estou sim. Aí ele disse: ore. Só isso. Não tem segredo. A única coisa é orar. E quem se aventura a orar, ora. Deus amado, muito obrigado, porque Cristo Jesus nos ensina a orar. E o Senhor nos chama, Deus, a essa vida de oração. Ajuda-nos, ó Pai, a quebrar essas barreiras, glorificar o Teu nome, Deus. Saber que o nome do Senhor deve ser glorificado e o reino do Senhor estabelecido. E saber, Deus, que podemos falar das nossas necessidades, falar também da nossa alma, da questão moral, Deus, de como eu vivo em relação às outras pessoas. E também, ó Deus, sobre a minha caminhada com o Senhor, na espiritualidade, nas tentações, Deus, aquilo que o maligno pode semear no nosso coração. Ajuda-nos a vencer essas coisas, tendo uma vida de oração, que ela não seja hipócrita, que ela não seja mecânica, mas que ela seja verdadeira. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Hoje nós não vamos encerrar com música. Domingo que vem a gente encerra. Que Deus abençoe a sua vida. Dá um tchau para quem está aí assim, né? E durante a semana, quarta e sexta-feira, reunião de estudo bíblico e reunião de oração, tá? Que a paz do Senhor esteja conosco.